Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, que hoje olha para Israel. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 22 de março, um dia antes de os israelitas serem chamados a eleger o seu parlamento. Estas são as quartas eleições legislativas em 2 anos, e a constante em todas elas tem sido o rosto de Benjamin Netanyahu. Para compreendermos o que se passa na única democracia do Médio Oriente, são meus convidados Marta Silva, doutorada em Política Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade de Coimbra e estudiosa das relações entre Israel e a Palestina. Aliás, é docente na Universidade do Porto. Olá, Marta. Olá, boa tarde. E o correspondente do Expresso em Israel também está connosco, é o Henrique Zimmermann. Olá, Henrique. Olá, boa tarde. A conduzir a emissão estou eu, o editor da secção internacional, Pedro Cordeiro, e na edição multimédia está o Ruben Tiago Pereira. Polémico dentro e fora de portas, investigado e julgado por corrupção, eleito e reeleito, Benjamin Netanyahu é o homem que mais tempo governou o Estado hebraico. Está no poder há 12 anos consecutivos, depois de um período de 3 anos no século passado. Com a oposição debilitada e dividida, todas as sondagens dizem que será ele, uma vez mais, o vencedor das eleições. Mais complicada pode ser a tarefa de construir uma coligação entre o seu partido, o Likud, e outras forças conservadoras, religiosas, nacionalistas, para viabilizar mais um governo. Não queremos olhar apenas para as eleições, que é um processo que decorre amanhã, mas para o futuro deste país, central para a geopolítica mundial e para a estabilidade da região. Começo por perguntar à Marta, o que é que explica este êxito contínuo de Benjamin Netanyahu, apesar de todas as questões que se levantam sobre ele e sobre o seu governo? Olá, boa tarde. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que aquilo que eu considero que pode explicar o sucesso de Benjamin Netanyahu e o facto de ter conseguido escapar praticamente ao escrutínio público, pelo menos isso é o que aparenta ter acontecido, ou seja, ele parece estar novamente numa boa posição para liderar uma outra coligação. Na minha perspectiva, a questão da vacinação em Israel, que foi extremamente bem sucedida, ainda que existam críticas à forma como Netanyahu e como o seu governo geriu a crise da pandemia, mas que está a ser bem sucedida. Mas eu acho que o fator que explica realmente a longevidade de Netanyahu na liderança de Israel, em primeiro lugar, uma viragem à direita por parte da sociedade israelita, ou seja, estamos numa fase em que, segundo as últimas sondagens, 52% dos israelitas se identificam com partidos de direita, não necessariamente com o Likud, mas com outros partidos de direita, partidos nacionalistas, inclusive também alguns partidos religiosos, e isso representa uma ruptura com aquilo que era o tradicional no Estado de Israel, pelo menos até finais, mais ou menos, da década de 70, em que existia realmente o monopólio do Partido Trabalhista. O que pode explicar a longevidade de Netanyahu é, por um lado, essa viragem à direita e por uma crescente securitização do Estado de Israel, uma crescente preocupação com ameaças externas, mas também com algumas ameaças internas, nomeadamente com a presença de árabes israelitas, cidadãos palestinianos que são cidadãos do Estado de Israel e cuja imagem continua a ser bastante afetada e é muitas vezes evocada por Netanyahu como sendo uma ameaça à estabilidade do Estado de Israel, mas depois também esta figura de provedor de segurança que Benjamin Netanyahu tem construído ao longo dos últimos anos. Ou seja, esta certeza de que, apesar de Netanyahu não ter conseguido resolver alguns dos problemas estruturais de Israel, nomeadamente problemas de natureza socioeconómica, com o crescimento da desigualdade entre diferentes grupos, nomeadamente entre grupos étnicos e religiosos dentro da maioria judaica, apesar de não ter conseguido resolver esses problemas estruturais, é uma figura que, identificando ameaças externas e ameaças internas, encontrando sempre bodes expiatórios, que consegue então fomentar essa coesão e essa solidariedade e que emerge como uma figura que realmente tem alguma autoridade na gestão desses conflitos e na gestão daquilo que ele identifica como sendo ameaças. E depois um outro fator
que ocorreu não tão há tanto tempo assim, apenas há alguns meses, é o facto de ele ter conseguido apresentar os novos acordos que estabeleceu com alguns dos países do Golfo, a partir de agosto de 2020, ou seja, esta normalização das relações entre Israel e os países do Golfo também têm sido apresentadas como benéficas, obviamente, para o Estado de Israel. Por isso eu apontaria esses 3 fatores, o sucesso do seu programa de vacinação relativamente ao Covid, o seu sucesso no estabelecimento destes acordos e da normalização das relações com estes países do Golfo, que não implicaram qualquer cedência, por exemplo, relativamente à ocupação dos territórios palestinianos, e depois esta viragem à direita e esta capacidade de monopolizar e de manipular a opinião pública e de emergir como uma figura da autoridade no que toca às ameaças e no que toca a questões de segurança interna e externa. Muito bem. Henrique, como é que se está a viver aí por Israel esta campanha inédita, em condições nunca antes vistas? Qual é o sentimento que perpassa na sociedade israelita? Bom, eu acho que a sociedade israelita está a viver uma espécie de referendo sobre a continuidade de Netanyahu. Bibi Netanyahu, é assim que se lhe chama cá, ele realmente ultrapassou até o fundador de Israel, David Ben-Gurion, no número de anos como primeiro-ministro. As razões, obviamente, destas eleições e das sondagens que lhe dão uma vantagem grande sobre o segundo partido, Yesh Atid, de Yair Lapid, um ex-jornalista que aspira a ser também primeiro-ministro, centrista. E essa vantagem enorme vem realmente, eu estou de acordo com a Marta, por 2 questões. Eu acho que a volta à direita existe dentro da sociedade israelita, sobretudo desde a segunda intifada, desde que os palestinianos lançaram grupos islamistas, sobretudo o Hamas e a Jihad Islâmica, lançaram 200 homens, mulheres e adolescentes bomba sobre a sociedade israelita. A partir disso e depois da retirada israelita de Gaza em 2005, houve uma viragem à direita porque certos setores da sociedade israelita disseram isto não funciona, ou seja, nós damos territórios e eles respondem-nos com suicidas, e um pouco essa narrativa entrou muito profundo dentro da sociedade israelita, mas hoje em dia há uma divisão, eu diria quase um empate, entre o que é a direita, muito melhor organizada, e o centro-esquerda, que vai alterando de umas eleições às outras, e já são as quartas, em 2 anos temos eleições cada 6 meses, praticamente, o que é uma debilidade enorme relacionada com o sistema proporcional eleitoral israelita, que era bom nos anos 40, no fim dos anos 40, na independência de Israel, mas que hoje em dia provavelmente deve ser alterado para permitir que os governos possam governar. Neste momento, o que se vê na rua israelita é isso, é os pró-Bibi e os anti-Bibi. No sábado à noite, 24 mil pessoas foram à rua Balfour, frente à residência de Netanyahu, depois de já anos que se continuam a manifestar lá contra Netanyahu. Uma organização chamada Crime Minister preside os protestos a pedir a sua demissão imediata, dizendo que um homem que está a ser julgado por corrupção, fraude e quebra de confiança não pode continuar a ser primeiro-ministro. Mas, ao mesmo tempo, há um setor da sociedade que acredita que Netanyahu é o melhor líder, o melhor estadista, que não há uma alternativa a Netanyahu, que o define como um pragmático, não como um radical. De facto, é verdade que durante estes 15 anos o número de guerras que Israel teve foi mínimo, menor que outros primeiros ministros, mesmo sendo um conservador, um homem da direita. Por outro lado, é um homem que mantinha uma relação muito próxima com o ex-presidente dos Estados Unidos, com Trump, era provavelmente o aliado número 1 de Trump, e também com Putin. Netanyahu visitou mais vezes Putin em Moscovo do que visitou Trump em Washington. E ele mantém uma relação muito próxima também com Putin. É um homem respeitado no panorama internacional, e foi por isso que ele teve 2 grandes êxitos. O processo de vacinação, conseguiu trazer milhões de vacinas para Israel, e Pedro, hoje em dia posso dizer que na última semana estamos praticamente a voltar à normalidade no país. Ou seja, as pessoas ainda vão com máscara, ainda mantém um certo distanciamento social, mas nas televisões fala-se de colapso do coronavírus.
fala-se de números que estão a mudar totalmente devido à vacinação em massa da sociedade israelita. 90 e pico por cento das pessoas de mais de 50 anos já estão vacinadas e o número de casos de Covid-19 é mínimo e está-se a voltar totalmente. Nos próximos dias vai haver a festa de Pesach, que é a Páscoa judaica, que começa sempre com um jantar onde se relata o êxodo do Egito, uma coisa familiar, com muita gente, e parece que não vai haver nenhum tipo de limitação pela primeira vez desde que tudo isto começou há pouco mais de um ano. Ou seja, tudo isto é visto pelos pró-Bibi como um êxito do primeiro-ministro, que falou 30 vezes com o diretor da companhia Pfizer para o convencer a transformar Israel num laboratório da vacinação, um laboratório mundial, de onde se podia ver os efeitos e ver o que é preciso fazer, e realmente há quem diga neste país que só Netanyahu será capaz de trazer as vacinas para a segunda vez que for necessário e para poder vacinar também as crianças, que é uma coisa que se está a prever para os próximos meses também. Este regresso à normalidade, e pensando no dia em que a pandemia deixará de afetar o cotidiano de Israel, é um regresso a uma normalidade onde uma série de outros flagelos, já aqui se falou da segurança, já aqui se falou da Palestina e dos cidadãos árabes em Israel, e das relações, acrescento eu, das relações internacionais, que aliás tu mencionaste. No meio disto tudo, a normalidade de Israel pré-pandemia é uma normalidade muitíssimo singular. Claro está que durante o último ano falou-se de tudo menos daquelas questões que perpetuamente vemos falar em relação a Israel. E até nessas também há diferenças no que diz respeito, obviamente, à gestão da Covid-19 e à vacinação, entre outras. Marta, que perspectivas para a questão israelo-palestiniana nos próximos anos, com a previsível renovação do mandato a Benjamin Netanyahu? Pedro, antes de responder essa pergunta, eu gostaria só apenas de dizer que nós corremos o risco, aliás, eu arrisco-me a dizer que já se correu esse risco nas últimas eleições, nas 4 últimas eleições que Israel teve nos últimos 2 anos, de personalizar as próprias eleições na figura de Benjamin Netanyahu, e eu acho que isso também é algo que acaba por beneficiá-lo. Mas quando se fala, por exemplo, na possibilidade de Netanyahu fazer acordos, estabelecer coligações com partidos religiosos, partidos de direita, alguns com um discurso abertamente racista, quando se fala em todo esse processo, a verdade é que todo este processo não se iniciou com Benjamin Netanyahu, nem sequer se iniciou no século XXI. Ou seja, praticamente todos os governos que existiram em Israel desde a sua fundação, em 1948, mas sobretudo a partir de 1959, exigiram sempre uma coligação. Eu creio que entre 1959 e até à atualidade, apenas um governo, o governo de Shimon Peres em 1995, não contou, por exemplo, com a presença de partidos religiosos. Por isso, isto aqui não é uma novidade, eu acho que vale a pena referir aquilo que o Henrique também já falou, o facto, por exemplo, da esquerda centro-israelita estar de tal modo fragmentada que não apresenta uma alternativa. Não apresenta uma alternativa relativamente a tópicos como, por exemplo, as desigualdades socioeconómicas, uma alternativa ao programa de neoliberalização que foi iniciado na década de 80, não apresenta uma alternativa relativamente ao processo de paz com a Palestina. E é precisamente por aqui que eu estou mais pessimista e devo confessar, porque realmente estudando aquela que foi a postura inicialmente dos governos liderados pelo MAPA e pelo Partido Trabalhista até 1977 e depois desse período, a verdade é que não encontramos assim uma ruptura muito grande entre essas duas orientações. Ou seja, o discurso que é construído em redor dos territórios palestinianos, territórios ocupados palestinianos, e em relação aos próprios palestinianos, não difere muito, pode ser muito mais agressivo por parte das franjas de extrema-direita, de partidos nacionalistas, mas isso não significa que tenham sido feitos avanços significativos com o Partido Trabalhista no poder. Geralmente são apontados os acordos de Oslo de 1993 como um ponto de partida para um processo de paz, mas eu acho que temos que olhar para esse processo de paz
não só como um processo de paz que foi negociado entre duas partes que não eram iguais, que foram para a mesa de negociação sem a mesma capacidade de negociação, sem o mesmo poder, e depois temos que olhar também para esses acordos de paz como os acordos que abriram a porta para uma intensificação ainda maior da colonização dos territórios ocupados. E por isso é que eu me mostro extremamente pessimista, não me mostro pessimista quando me refiro, por exemplo, ao processo de normalização de relações entre Israel e os países do Golfo, porque eu acho que, honestamente, isso também não representou uma ruptura, foi algo que normalizou e que tornou públicas relações que já existiam anteriormente, mas não significou uma ruptura. E nesse sentido estou extremamente pessimista, também tendo em conta que no futuro qualquer negociação passará por exigência do Estado de Israel, pela mediação dos Estados Unidos, e como nós sabemos, a própria política externa dos Estados Unidos para com Israel, para com o Médio Oriente em geral, não difere muito, dependendo se está um democrata ou um republicano no poder. Aquilo que eu prevejo, olhando para aquela que foi a tendência até agora, mas sobretudo a partir de 2000, desde a segunda intifada até ao momento, é, pelo contrário, uma intensificação desse processo de colonização até chegarmos a um ponto, como eu acho que nós já chegamos, em que o próprio projeto de 2 Estados que estava na base dos acordos de Oslo já nem sequer é viável. Ou seja, o processo de colonização dos territórios ocupados, nomeadamente da Cisjordânia, porque já não existem colonatos na faixa de Gaza, mas o processo de colonização da Cisjordânia já foi tão acentuado e já foi tão intensificado que neste momento qualquer controle que a Autoridade Nacional Palestiniana, o embrião de qualquer Estado palestiniano, o controle sobre esses territórios é totalmente inviável. E por isso a minha visão para o futuro e para o processo de paz neste momento é negativa, mas não creio que isso tenha iniciado com Netanyahu, por muito que não simpatize com a figura. Eu considero que este é um problema estrutural de todas as lideranças israelitas. Eu lembro-me que o Shimon Peres, que foi Prémio Nobel da Paz, dizia sempre que, no fim, os pessimistas e os otimistas terminam todos por morrer, mas os otimistas vivem muito melhor. Eu acho que deveríamos de olhar um pouco para a frente e talvez tirar o zoom e ver um pouco mais com uma visão de toda a região do que está a acontecer. Há um problema sério e é que a questão palestiniana continua viva, continua estando aí, há uma divisão entre 2 Palestinas, a da Cisjordânia controlada pela autoridade palestiniana de Mahmoud Abbas, um homem doente com 85 anos, que já não faz eleições há 15 anos e que diz que vai fazer eleições este ano. Vamos ver se realmente ele vai ser capaz ou não e o que é que vai acontecer. E em Gaza, a Gaza controlada pelo Hamas, um grupo islamista radical, cujo objetivo declarado quando ganharam as eleições em 2006 era pôr fim às eleições, porque eles não acreditavam em processos democráticos naquela altura. Não é verdade que foi só em Oslo que houve negociações e que houve esperança. Eu acho que houve vários momentos mais, entre eles Camp David no ano 2000, quando realmente Ehud Barak e Yasser Arafat estiveram muito perto. E Yasser Arafat não teve a valentia no último momento para aceitar 96%, 97% da Cisjordânia. Não esqueçamos uma coisa, quando nós falamos de colonatos, muita gente pensa que se trata de 20%, 30% da Cisjordânia. Estamos a falar ainda de 4% da Cisjordânia, ou seja, todos os colonatos juntos não são mais do que isso. É verdade que é um problema e é verdade que não devemos permitir que a solução, a fórmula de 2 Estados se transforme numa solução impossível. Mas há outra questão com a qual eu realmente não estou de acordo e é o facto de que há uma diferença notável entre a administração Trump, uma administração republicana que de alguma forma recebia, eu acho, praticamente todos os pedidos que vinham de Jerusalém, de Benjamin Netanyahu, e a administração Biden. Eu ia pegar no que diz a Marta para perguntar sobre isso. É porque, embora seja verdade que costuma haver um alinhamento estratégico com qualquer administração na Casa Branca e o Estado de Israel, raras vezes terá visto uma cumplicidade tão grande como entre Netanyahu e Donald Trump.
E eu ia perguntar precisamente como é que a transição agora com o novo governo, com o novo presidente nos Estados Unidos pode, de alguma forma, mudar isso. Nós vimos que Donald Trump fez dos acordos, os chamados Acordos de Abraão, portanto do estabelecimento de relações diplomáticas de Israel com uma série de Estados de maioria muçulmana, um dos emblemas da sua política externa. O que é que muda com Joe Biden na Casa Branca? O que muda, basicamente, na minha opinião, é que o tema palestiniano volta a estar sobre a mesa. Ou seja, a ruptura com os palestinianos, há muitos anos que não há negociações de paz entre Israel e os palestinianos, as únicas relações que houve, grande parte do tempo, nem sempre, é a cooperação em temas de segurança, ou seja, luta contra grupos islamistas radicais, etc., entre as forças de segurança de um lado e do outro, são os únicos realmente que cooperam. Eu acho que são eles e os ladrões israelitas e palestinianos, que continuam a ter todo tipo de bandos que atuam conjuntamente, como dizia o Arafat, com certa ironia. Mas realmente o que nós estamos a ver aqui é que esta administração de Biden e de Harris e vários ministros que já cá estiveram nos últimos tempos ou têm tido contacto com líderes israelitas, sobretudo com Netanyahu e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gabi Ashkenazi, e com o ministro da Defesa, Benny Gantz, é que lhes dizem basicamente: senhores, o tema palestiniano não pode ser esquecido e temos que voltar a tratar disso. Ou seja, ninguém tem dúvida, eu acho que o próprio Netanyahu é consciente de que se ele ganhar as eleições, e mesmo se realmente formar um governo de direita nacionalista, ele vai ter que confrontar esta situação e vai ter provavelmente que voltar à mesa de negociações com a nova liderança palestiniana, que pode sair das próximas eleições do mês de julho, ou com Mahmoud Abbas, o presidente e o substituto de Yasser Arafat. Em qualquer caso, não há dúvida que não vão começar de zero essas negociações, e eu tenho a impressão que os norte-americanos e, sobretudo, o Partido Democrata nos Estados Unidos compreende que existe uma enorme vantagem geopolítica, uma revolução real que é o resultado dos Acordos de Abraão. Não são só acordos com países do Golfo, como os Emirados e o Bahrein, é também um acordo com Marrocos, que é um país que tem uma grande importância política em Israel, porque há 1 milhão de israelitas que vão votar amanhã que têm origem marroquina e que se sentem vinculados a Marrocos, e também o Sudão, e eu penso que não acabamos aqui. Eu penso que há vários países árabes que se estão a preparar para poder unir-se aos Acordos de Abraão, provavelmente Oman, talvez também o Qatar, ainda antes do Mundial de fim de 2022, e pode haver ainda outros países que decidam unir-se a estes acordos, que têm uma importância extrema. Na minha opinião pessoal, a única forma de dar um passo para a frente no processo de paz com os palestinianos é justamente utilizar essa força que vem desses países árabes, sobretudo do eixo Arábia Saudita, ou diria o quarteto Arábia Saudita, Egito, que é um quarto do mundo árabe, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, e talvez com a força e com o apoio deles poder voltar a um processo negociador que é necessário e que é a única saída realmente. Senhor Marta, sim, eu ia lhe perguntar sobre as prospectivas eleições na Palestina e as condições em que são desenroladas, mas esteja à vontade para nos falar de outra, para reagir aqui. Não, e apenas comentar, quer dizer, o território que está efetivamente sob controle israelita na Cisjordânia não se trata apenas do território onde estão construídos colonatos. Ou seja, pode corresponder a 4% daquele que era o território que deveria ter-se mantido controle civil e militar israelita, de acordo com os acordos de Oslo, eram 10,5% do território da Cisjordânia, que passariam para controle da autoridade total da Autoridade Nacional Palestiniana ao fim de 5 anos, e isso não aconteceu. Estima-se que entre os mais de 200 colonatos que foram construídos desde 1967 até agora, todas as estradas que foram construídas para conectar esses colonatos e para conectar esses colonatos a cidades israelitas, que mais ou menos 40% do território palestiniano está neste momento sob controle militar e civil, ou apenas sob controle civil palestiniano. O mesmo quando falamos, por exemplo, nos diferentes checkpoints que separam Israel dos territórios ocupados, dos 39 checkpoints que dividem
estes territórios, apenas 3 estão construídos exatamente na fronteira que foi definida em 1949 Pois, mas tal como se viu na faixa de Gaza, Marta, esse não é o problema. Ou seja, no momento de um acordo, de uma negociação e de poder realmente chegar a um acordo, eu acho que uma parte dos colonatos provavelmente vai ficar, e é por isso que se falava de swap of territories, de troca de territórios, e isso foi até negociado por Ehud Olmert, o ex-primeiro-ministro, e por Mahmoud Abbas, o presidente palestiniano, que ainda o é. O próprio Abbas me disse a mim que naquela altura, entre 2006 e 2008, faltou-lhe 2 meses para chegar a um acordo que incluía também o tema dos colonatos e o tema da criação de um Estado palestiniano e o tema de Jerusalém Oriental, etc, etc, etc. Faltaram-lhe 2 meses. Eu perguntei ao Olmert se isso era verdade e ele disse-me que, na opinião dele, faltavam 3 meses. Em qualquer caso, os 2 líderes estiveram muito próximos, e eu acho que também em Taba, no ano 2000, depois da cimeira de Camp David, as partes estiveram muito próximas e, infelizmente, também nesse momento não o conseguiram. Eu penso que isso tudo são coisas a negociar no futuro. O que é preciso é pôr as partes a negociar a sério. Henrique, mas os números da retirada dos colonatos de Gaza são muito distintos dos números da Cisjordânia. Obviamente, ou seja, estamos a falar de... Gaza é muito mais pequena do que a Cisjordânia. Claro, mas estamos a falar de cerca de 6... Quer dizer, não existem, creio, números oficiais, mas as estimativas apontam que existem mais de 600 mil colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O número exato, até mesmo utilizado pela autoridade palestiniana, esse número é um número que confunde Jerusalém Oriental com a Cisjordânia. Mas Jerusalém Oriental é também território ocupado, deveria ser capital do Estado palestiniano. É território ocupado, mas os próprios palestinianos entendem que ninguém vai desmantelar bairros de Jerusalém Oriental hoje em dia, nem na Cidade Velha, nem em lugares que há em Jerusalém Oriental. Claro, mas aqui... Mahmoud Abbas sabe isso. Estamos a falar realmente de aproximadamente 380, 390 mil colonos, dos quais eu acho que a maioria deles, a troco de indemnizações, estariam dispostos a voltar para Israel, e há alguns que não. E esses, provavelmente, aí é onde haveria uma troca de territórios, e isso foi o que acordaram Olmert e Abu Mazen, Mahmoud Abbas, em 2008. Eu penso que isso é um princípio importante. Também há o programa de Geneve, que é outro programa que praticamente resolveu todas estas questões. Entretanto, houve várias mudanças aí. Temos que entender que, apesar de tudo, há um problema. Eu acho que os palestinianos se enganam quando perdem o comboio do que está a acontecer nos Acordos de Abrão. Eu penso que eles estão um pouco aqui a ficar para trás. Eu vou muito a Ramala, praticamente todas as semanas, e falo com muita frequência com líderes palestinianos, e é a primeira vez que eu começo a notar que este debate existe também dentro da própria sociedade palestiniana. Os palestinianos foram esquecidos pela comunidade internacional nos últimos anos. Antigamente eram o tema número 1, provavelmente, da política internacional, e hoje em dia raramente se vê, até nos meios de comunicação, notícias sobre o que está a acontecer na Palestina. Eu acho que isso é uma tragédia para eles também. Marta, voltando então à Palestina, que hipóteses, que perspectivas de novas lideranças? Já falámos aqui de como Mahmoud Abbas lidera há muito tempo a Autoridade Nacional Palestiniana, ao mesmo tempo que entre a Cisjordânia e Gaza e a faixa de Gaza, portanto, há esta divisão da administração. Fala-nos um pouco de quais são as perspectivas destas eleições e que hipótese, que potencial é que elas têm para renovar e, no fundo, dar nova energia e novo ânimo ao lado palestiniano desta equação? Eu creio muito honestamente que não existem grandes possibilidades de renovação, e lamento se estou novamente a ser muito pessimista, mas também pegando por aquilo que o Henrique está a falar sobre a cooperação entre a Autoridade Nacional Palestiniana, e o próprio Estado de Israel. Ou seja, nós estamos a falar de uma sociedade palestiniana
que é altamente reprimida e que é reprimida não só pelo Estado de Israel, porque é uma população sob ocupação, e eu acho que se fala muitas vezes em ocupação no seu sentido abstrato, mas que a maioria das pessoas não tem realmente noção de como isso afeta o dia-a-dia dos palestinianos em termos de mobilidade, de acesso aos próprios territórios, mas é também uma sociedade altamente reprimida pela Fatah e pela Autoridade Nacional Palestiniana, ao ponto de já não se conseguir distinguir as duas. E nesse sentido, Israel, eu a considero que tem beneficiado muitíssimo de não existirem eleições livres na Palestina desde 2006, não tem qualquer interesse num acordo forte, sólido, entre a Fatah e o próprio Hamas, e não tem interesse, e quer dizer, e isso é facilmente verificável pela quantidade de membros e deputados da Autoridade Nacional Palestiniana que não pertencem à Fatah, que pertencem, por exemplo, à Frente Popular para a Libertação da Palestina, que já foram detidos várias vezes pelo próprio Estado de Israel, sendo que a mais conhecida é provavelmente Khalida Harar, que já está na terceira ou quarta fase de detenção, aquilo que Israel chama de detenção administrativa, e nesse sentido não tenho grandes expectativas, ou seja, existe este processo de repressão da sociedade israelita que não encontra alternativas de organização política que não sejam consideradas ilegais ou que não sejam consideradas subversivas ou que não sejam até consideradas organizações de natureza terrorista pelo Estado de Israel. Então existem muitas poucas opções. A minha experiência do meu trabalho na Cisjordânia diz-me precisamente que muita da gente, por exemplo, está afiliada com listas de estudantes em diferentes universidades com listas afiliadas ao Hamas, não o faz porque se sinta associado ou porque sinta algum chamamento religioso ou que se identifique com a mensagem religiosa do Hamas, mas precisamente porque acredita que é a única alternativa e é a única organização que oferece realmente resistência à ocupação. Por isso, eu não tenho... Que oferece terrorismo, Marta, porque é uma organização que apoia ainda o terrorismo e apoia o assassínio de civis. Henrique, eu não estou a dizer o contrário, estou apenas a dizer que a percepção das pessoas, muitas delas que na Cisjordânia estão afiliadas à lista do Hamas, não o fazem porque concordam com o terrorismo ou porque concordam com atos de violência, mas apenas porque acham que a Fatah não oferece resistência à própria ocupação e que sabem perfeitamente Marta, que as lideranças... Eu acho que é verdade que a Fatah é muito criticada, sobretudo pela corrupção. Eu acho que o grande problema que eles têm é que os palestinianos são o povo que recebeu mais ajudas económicas internacionais na história da humanidade e muito desse dinheiro desapareceu. Dinheiro que, por vezes, europeus pagam impostos para ajudar a causa palestiniana de forma justificada, e muito dinheiro desapareceu e é por isso que há enormes controlos, mas em qualquer caso isso é um problema que existe com a Fatah, que foi considerada, eu acho que quando eles perderam as eleições com o Hamas, foi em primeiro lugar por isso, porque eram considerados como muito pouco efetivos na forma de criar um governo que desse serviços à população, e o Hamas, no entanto, era visto como aquele que é limpo, puro e que o pode fazer. Mas hoje em dia, Marta, na minha opinião, o Hamas está a viver a sua maior crise desde a criação da organização em 1987. Eu encontrei todos os seus líderes, o fundador Ahmed Yassin, 14 vezes, eu lembro-me, ele era tudo menos um homem corrupto. Hoje em dia não é tão simples, a organização está numa situação terrível economicamente, eles estão entre a espada israelita e a parede egípcia, sobretudo em Gaza, mas também fora. Eu penso que o Hamas está neste momento a chegar a uma espécie de encruzilhada, mas obviamente se eles ganhassem as eleições seria de novo um tema que provocaria uma enorme tensão na região devido à própria ideologia do Hamas que não aceita ainda a existência do Estado de Israel. Resta-me fazer, antes da despedida, aquela pergunta que dirijo a todos os convidados que passam pelo podcast O Mundo a Seus Pés. Começo pela Marta. Marta, se hoje pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, inclusive aquelas que a pandemia nos tem erguido, para onde é que iria e porquê? Para a Palestina, precisamente. Estou desejosa de voltar.
e não só apenas pelas restrições do Covid, mas por qualquer outro tipo de restrição que possa existir. Se eu hoje pudesse escolher um sítio para onde viajar e ficar por tempo indeterminado, seria para a Palestina, sem dúvida. Henrique, por onde irias? Eu não tenho dúvida. Eu iria para o Porto, para a minha cidade, que tenho umas saudades enormes, e a verdade é que este último ano tem sido uma espécie de ano sabático que não nos permitiu mexer-nos. Tenho umas saudades enormes e a primeira coisa que faria seria comer um bom bacalhau. Muito bem, espero em breve que possas cumprir esse desejo e que a Marta possa ir à Palestina. Resta-me agradecer-vos. Marta, se vieres cá, liga-me, eu gostava muito de falar contigo. Ora bem. Claro que sim, muito obrigada. Vamos, exatamente, ou quando fores ao Porto, exatamente. Eu sou do Porto. Mas eu como, se forem comer um bacalhau no Porto, eu acho que me meto no Alfa e também vou. A ver quem chega antes. Exatamente. Bom, resta-me agradecer Marta Silva, Henrique Zimmermann, Ruben Tiago Pereira, que tratou da edição multimédia, e a si, caro ouvinte, que esteve desse lado. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outro assunto. Para a semana há, como de costume, o África Agora, da Cristina Pérez. Não perca um e outro. Até breve. Obrigado.